Iniciaremos esse vídeo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o tema desse vídeo, ele é um pouquinho, não polêmico, mas um pouquinho mais elaborado, que é a informação e desinformação. Vamos lá. O porquê de eu trazer esse tema, adiantar esse tema, sendo que tinha outras coisas já planejadas. Bom, eu vi um vídeo de um post no TikTok não, no Instagram, na qual o bispo dessa paróquia, ele, numa DNJ, ele falava para os jovens que, independente se você tinha primeira comunhão, se você tinha crisma, se você fazia catequese, se tinha confessado ou não, você poderia comungar. E esse vídeo, ele gerou um certo comentário pelo simples fato de que é um bispo fazendo esse comentário. Então é alguém que foi destinado por Deus e pelo Vaticano a pastorear aquele rebanho. Então é alguém que, infelizmente, está fazendo totalmente ao contrário do que foi destinado a ele. Então vamos partir de dois pontos: a informação e a desinformação. São João Paulo II trouxe para a gente um documento chamado Código... Esqueci, velho. Chamado Catecismo da Igreja Católica. E também temos o Código de Direito Canônico. O Catecismo da Igreja Católica, basicamente, ele é como se fosse o tutorial para a gente viver a nossa fé. Eu tenho um aqui, esqueci de separar para vocês. Mas enfim, ele é basicamente um tutorial pra gente... Tudo que a gente precisa da nossa igreja tá lá. Tem o Código de Direito Canônico e o principal é a Bíblia. Então, quando você se sentir que tem alguma informação que não foi passada para você, ou você se sentir-se atrasado em alguns temas, busque esses 3 documentos. O porquê buscar nesses 3 documentos? Vamos lá. A Igreja Católica, ela é a maior, além de ser a única, ela é a maior religião do mundo. Então, existem várias culturas, vamos supor assim, não formas, e sim culturas. Por que culturas? Por exemplo, Nossa Senhora Aparecida é a padroeira do Brasil, então ela não é a padroeira do México. A padroeira do México é a Nossa Senhora de Guadalupe. Então, teoricamente, os costumes que temos nas festividades de Nossa Senhora Aparecida aqui não são iguais no México. Assim como os costumes que tem no México em relação à festividade de Nossa Senhora de Guadalupe não são os mesmos do Brasil. Então, o que acontece? Cada cidade é tipo uma coisa muito, vamos por ser uma coisa muito fechada. Porque se fosse muito expansiva seria cada país. Mas cada paróquia tem a sua forma e seus costumes. Então, quando você chega numa paróquia, você vai se deparar até no jeito de servir de acólitos e coroinhas, que não é igual à sua paróquia. O pároco pensa diferente, pessoas pensam diferentes. E isso nos torna únicos perante a Deus. Por quê? Por mais que sejamos imagem e semelhança de Deus, um dos mistérios mais lindos da Igreja Católica é que ninguém sabe quem é Deus. E a gente busca, na nossa essência, na nossa simplicidade, entender quem é Deus na nossa ignorância. Por quê? Porque somos ignorantes semelhante à grandiosidade de Deus. A gente não consegue definir e entender quem é Deus. A gente crê que Ele é da forma que a gente pensou. Mas não, Ele é uma pessoa, um ser que ninguém consegue entender. Então, na nossa ignorância, criamos modelos e jeitos de entender as coisas. Então, o primeiro passo, a informação. Através dessa explicação, o que eu quero trazer para vocês é: cada um tem o seu livre-arbítrio para pensar e agir como quiser. Porém, existe um estatuto que rege tudo por trás. Existem leis que regem tudo por trás. Antes de você querer pensar ou dar como certeza que a Igreja Católica é só uma igreja, não. Assim como o Brasil tem a Constituição, que são as leis que regem o Brasil, que são os nossos deveres. Para termos os nossos direitos, precisamos cumprir os nossos deveres. A Igreja Católica também tem suas leis.
a Igreja Católica também tem sua instituição. Então, partindo disso, a gente tem que entender que, assim como no âmbito civil, a gente tem os nossos direitos e os nossos deveres, no âmbito religioso também temos os mesmos, os direitos e os nossos deveres. Então, antes de você achar que você pode chegar e mandar e mudar algo na igreja, existe uma hierarquia. E essa hierarquia é a parte de bispo, monsenhor, padre, diácono, fiéis leigos, enfim. Parte dessa hierarquia. Então, a gente tem da onde tirar informação. A gente tem. Esse vídeo ele serve como um adendo e uma atenção maior para nós jovens. Por quê? Porque nesse caso específico, o bispo levou os jovens a errarem contra aquilo que a Igreja Católica mais... a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer e vai encontrar Jesus, se a gente for para o céu. Como encontramos Jesus na terra, é a Eucaristia. E esse bispo levou as pessoas a gerarem um pecado contra a Eucaristia. Partindo desse princípio de que muitos ali não tinham a primeira comunhão, que é um sacramento, e também não tinham a confissão. Então, um bispo levou os jovens a errarem. Então, se você perceber que alguma coisa está errada, ou que alguma coisa não está conforme é, consulta as escrituras, e quando eu digo escritura, é o Código de Direito Canônico, Catecismo da Igreja Católica e Bíblia. Posteriormente notifica um outro padre. Essa conduta continuando, aí você notifica o bispo. Essa conduta vindo do bispo, a gente reza pelo clero, porque não tem o que fazer. Entende? E a gente tem que rezar sempre pelo clero. Os padres, eles são pessoas normais, assim como eu, assim como você. Tem dias que eles não estão bons e tem dias que eles estão uma maravilha. E quando eu digo isso, eu não digo só que eles vão falar sempre o certo. Eles falam a inspiração de Deus. Em alguns momentos. Partindo desse princípio, a gente tem que entender que temos que zelar pela saúde mental dos nossos padres e rezar pelo nosso clero, buscando informação para não espalhar desinformações. Então, vamos buscar entender mais da nossa fé, e para isso que serve essa série. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, ative as notificações aí, deixe no comentário o que você acha de a gente fazer um encontro pessoal, hein? Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.